De forma resumida, vou estar falando aqui sobre erros mais comuns no Excel. Quem trabalha com Excel já deve ter se deparado com esses erros. E quem não trabalha, é muito importante também prestar atenção a este vídeo, porque isso pode surgir em algum momento. Muito bem. O primeiro erro é que eu chamo de erro de espaço. Eu nem devia chamá-lo erro, mas dá a sensação que é alguma coisa errada na minha célula ou no meu Excel. Como resolver esse erro? É muito simples. É só vir aqui acima, entre a célula B e a C, e dar duplo clique. Muito bom. Ou então, tenho esse erro, encostar aqui na haste, pressionar o botão esquerdo e arrastar para a direita. Está resolvido. Essa é a primeira forma para resolver esse tipo de erro. Mas às vezes esse erro também surge quando, por exemplo, eu tenho uma data, vou tentar escrever aqui uma data, que de hoje é 25 de 2 de 2025. E tento converter essa data para short date. Meu computador hoje está em inglês. E vem esse tipo de erro. Às vezes, quem trabalha com Excel e com outros softwares, tenta, ao exportar dados, às vezes as datas aparecem assim, e inconscientemente, às vezes, tentamos formatar estas, digo, datas, que não têm traços, nem ponto, nem slash, como data, e ocorre esse tipo de problemas, né? Eu posso ter, mais uma vez, aqui, o dia 26, rapidamente, de 2 de 2025, e tentar também formatar como short date, ou data. Então vem assim, questão, Ventura, como eu resolvo isso, né? Muito simples, basta selecionar, né? Eu selecionei. Para ser pragmático, eu vou usar Alt D E, né? Alt D E, que é a mesma coisa que vem aqui em data e vem aqui text column, né? Dou um clique e aqui clico em next, né? Que é converter texto para a coluna, né? Next. Quando eu vir nesse menu aqui, eu dou um clique novamente em next. O meu objetivo é pegar aquilo que supostamente seria uma data e convertê-lo em data efetiva, né? Data efetiva. Como é que eu posso fazer isso? Muito simples. Eu venho aqui em date e dou um clique em date, que é data. A atenção deve ser focada aqui, onde está dia, mês e ano. Eu vou pensar, na minha célula também está dia, mês e ano? Sim, está dia, que é 25, mês 02 e ano 25. Sim, então deixo essa opção. Se não tivesse dia, mês e ano e tivesse mês, ano e dia, eu devia também procurar uma opção que diz mês, ano e dia. Onde é que está mês, ano e dia? Sim, isto para quê? Para pegar naquilo que supostamente seria data e convertê-lo como data. Feito isso, é só clicar em Finish e já está. Muito bem, muito simples. O segundo erro, que também surge muito no Excel, é o erro de zero. Esse erro ocorre quando eu tento dividir uma célula que tem informação com outra que não tem sequer qualquer informação, ou dividir algo com o zero. Temos aqui 34, por exemplo. Eu estou a tentar dividir 34 por 0 pessoas. Vamos lá ver, eu vou dar duplo clique. Sim, isso vai dar o erro de dividir zero, né? Quando ele surgir, saiba sempre. Então, dividir uma célula com informação com outra célula que não tem sequer informação ou por zero. Como resolver isso? Pelo menos, pego 34 pães e divido por duas pessoas. Muito bem. Um outro exemplo sobre esse erro de divisir zero, eu tenho aqui e vou tentar analisar porque que isso deu divisir zero. Ok, eu estou a dividir o 23 por nada, né? Como é que eu posso corrigir isso? É simples. É só vir aqui na parte de cima, pressionar o botão esquerdo do mouse e subir até o 2. Agora um Enter e já está. Vou tentar puxar a alça para baixo. Opa! Surgiu novamente o erro de divisir zero. E eu já sei. Tá aparecendo divisir zero, porque eu tentei dividir alguma coisa com informação com outra coisa que não tem sequer nada na célula. Vou dar duplo clique e já sei, né? Para evitar isso, nós temos uma aula onde falamos sobre o uso de cifrão. Eu deveria usar aqui o cifrão, né? Antes de puxar a alça. Vou dar um clique para não deixar esse vídeo muito longo. Usei o cifrão e dou duplo clique. Se alguém tem alguma dúvida sobre cifrão, é só ir até o nosso canal do YouTube, que tem o vídeo falando sobre cifrão. Muito bem. Então, outro tipo de erro muito comum no Excel e como resolvê-lo, né? Eu tenho esse erro que é chamado erro de nome. Esse erro surge, número um, quando eu erro o nome de uma fórmula, né? Por exemplo, se eu quero somar, o meu computador está em inglês, a função seria soma, né? E soma em inglês é sum. Eu vou escrever mais cima, vou abrir parênteses, vou clicar e vou fechar. Agora, e Enter. Opa, veio o erro de nome. Por quê? Porque eu errei o nome da função. E se é um computador em inglês, eu devia escrever sum. Abrir parênteses e dar um clique.
fechar e já está. O outro erro, que eu até chamo isso de um erro fatal, que é o erro de referência, que é o erro ref. Sem dúvida, quem já trabalha com Excel já deve ter se deparado com esse erro, que é o erro de ref. Como surge esse erro e como evitá-lo? Eu chamo de evitá-lo. Às vezes nem sempre é fácil resolver esse erro, então vou estar aqui a mostrar a dica como evitar esse erro. Tomando como primeiro exemplo, eu tenho aqui um custo total gasto em salão de beleza pela minha esposa de 900 mil. Ela teve um gasto no dia de hoje de 200 mil e tem aqui outra tabela de despesas, onde no dia 23 de fevereiro ela gastou 700 mil coisas em salão de beleza. Segunda-feira, né? Acho que não foi segunda-feira. Segunda-feira ontem foi 24. É isso aí, vou mudar aqui para 24, rapidamente. Muito bom. Então, eu tenho 700 e 200, que o total dá 900. Eu vou dar duplo clique e ver, né? Eu estou a somar a G28, que está aqui, e vou na tabela despesas e referencio a célula B5. Vamos imaginar que, por algum equívoco, eu venho aqui e apago esta planilha. Vou dar um clique, apaguei a planilha. Opa, dei um erro de referência. Vou tentar saber. Duplo clique. Opa! A célula J28 está intacta, mas eu vejo aqui um erro de referência na B5. Isso significa que onde estava os 700 foi apagado e eu não consegui evitar que isso ocorresse. Como recuperar a aventura? Vou tentar fazer Ctrl Z. Não dá. Por quê? Porque se eu apaguei uma célula ou uma planilha, melhor dizer, eu não vou conseguir, fazendo Ctrl Z, recuperar isso. Então, por isso é sempre bom evitar. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o Excel nos perguntou: tens a certeza que queres apagar? Porque ele sabe que não dá para recuperar. No limite, eu posso fazer o seguinte: posso fechar o livro sem guardar, don't save. Mas isso também pode estragar um pouquinho do trabalho que tu já fizeste. Então, é necessário prestar muita atenção quando tentam apagar alguma coisa, porque a planilha ou o livro pode estar a alimentar outros livros, e isso é muito importante prestar atenção, né? Não apague sem ter a certeza que não está a alimentar nada, né? E como saber que não está a alimentar nada? Eu vou fazer um vídeo explicando também sobre isso. Bem, voltando. Esse erro também pode surgir quando eu tenho esta planilha a ser alimentada por outros livros de Excel, né, que estão no meu computador, por exemplo, ou que estão no computador de outras pessoas. Imagina que eu já tive muitos esses casos. Um cliente me enviou um ficheiro que estava a ser alimentado por um outro ficheiro que estava na rede. De repente, ele, ao me enviar, veio esse erro de referência. Ou seja, ele talvez lá no computador dele apagou aquele ficheiro e já não conseguia trazer ah, o valor que estava naquele ficheiro. Vou tentar trazer um dia uma aula prática mostrando 2 ficheiros a serem alimentados e de repente apago o outro ficheiro e ao tentar abrir e atualizar a minha planilha, toda aquela informação que dependia do outro ficheiro vem como erro de referência. Então é muito importante prestarmos atenção. Por isso eu estou perdendo um pouquinho mais de tempo nesse erro, porque é um erro fatal. Eu não consigo recuperar isso fazendo Ctrl Z. E se eu tentar fechar, estrago o meu trabalho. Outra coisa que também esse erro pode surgir, vamos imaginar que agora eu faço o seguinte, eu tenho aqui 200, né, e eu falo: "Epa, eu sei o número, vou apagar e vou pôr 700. 1, 2, 3. Acho que é isso. É isso. Certo, é isso, 700. Se eu apagar essa coluna, que é a coluna J, não apagar o valor, eu disse apagar coluna J, também vai surgir um erro de referência. Vamos ver? Ctrl menos e pá, surgiu um erro de referência. Por quê? Porque a referência foi apagada, ou seja, a referência é as a coluna inteira foi apagada, né, não apenas o valor. Eu até vou me arriscar e dizer: "A célula foi apagada", mas Ventura, novamente um J, não, esse é o outro J que veio substituir aquele J que já estava. Então, vamos ter muito cuidado. Aqui, por acaso, eu posso fazer um Ctrl Z e ele volta, né, mas no caso da planilha ou de uma folha de cálculo, eu não consigo voltar e recuperar. Então, estes foram os erros, o erro de espaço, que eu mostrei aqui, o que pode surgir de 2 formas: o erro de visel, o erro de nome e o erro de referência, né. Naturalmente, há mais 2 tipos de erro: o erro de valor, o erro de non available, que é não disponível, mas devemos
falar disso ou vamos falar disso numa outra aula, mas o mais importante ainda, por agora, é prestarmos atenção nesses erros e como evitá-los. Muito bem, tudo por hoje. Se gostaste desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, e seguir para quem ainda não me segue, dar um like e compartilhar com mais pessoas para que também o conhecimento possa ser expandido. Um forte abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. E já